com certeza você vai ser extremamente abençoado, em nome de Jesus. Amém? Mas feche seus olhos, vamos orar. Peça para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós abrimos o nosso coração nessa noite para recebermos a Tua palavra que é viva e eficaz, que separa a alma do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor, renovando a nossa mente nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem ter a sua mente renovada? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sabe, aconteceu algo interessante essa semana. O pastor Wilson estava compartilhando conosco na quinta-feira, e uma das perguntas, não sei se você sabe, mas o pastor Wilson, ele tem uma live todos os dias às 7 horas da manhã. É só você acompanhar ali nas redes sociais, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, é PW Silva Oficial, você vai encontrar ele lá. E todos os dias ele faz uma live. Interessante que uma irmã fez uma pergunta, um questionamento, na verdade, né, um questionamento, e a pergunta estava dizendo o seguinte: olha, pastor, eu sou um bom crente, eu frequento a igreja, eu lidero célula, eu faço tantas coisas na igreja, eu sou dizimista e tudo, mas na minha casa, de tempos em tempos, todos vivem enfermos, todos têm uma enfermidade, parece que um fica curado, outro fica enfermo, a gente vive enfermo dentro de casa. E esse era um questionamento. Agora eu te pergunto, qual que é o problema? Essa é uma pergunta que ela está fazendo. Qual que é o problema? Eu sou crente, eu frequento a igreja, eu estudo a palavra, eu sou dizimista, eu faço tudo ali certinho, mas parece que tem uma enfermidade que acompanha a minha família. Qual que é o problema? Por que isso está acontecendo? E essa é uma pergunta que talvez você está falando, essa é uma boa pergunta, por que isso está acontecendo? Talvez na sua vida seja uma enfermidade, ou talvez seja, eu faço tudo, mas por que eu não deslancho financeiramente? Por que o meu casamento não flui como deveria? Por que os meus filhos estão passando por isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Sabe, muitas vezes são questionamentos que muitos cristãos têm. E agora, por que isso acontece? Essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta. Aonde é que está o erro? Aonde é que eu estou errando? Porque, aparentemente, parece que eu estou fazendo tudo certo, mas a coisa não sai como eu gostaria que saísse, ou como eu imagino que deveria sair. Então, aonde está o erro? E a resposta dessa pergunta é justamente a pergunta. É o questionamento, onde está o erro? Essa é a resposta. Porque, veja, alguém que pensa assim, onde está o erro, está achando que é por aquilo que ele faz e que coisas estão acontecendo. Ainda está vivendo a base da meritocracia, na base da troca. Não experimentou ainda, não está conseguindo discernir o mundo espiritual, como que ele funciona de fato. E se você não discernir o mundo espiritual, você vai ficar cheio de questionamentos. Por quê? Porque você vai viver a deriva no mundo espiritual. E se você está andando na deriva, você não tem um norte, você não tem um rumo, você não sabe para onde você está indo. Você anda perdido. E se você anda perdido, você não sabe onde você está, e você vai ficar cada vez mais com mais questionamentos. Então veja, deixa eu falar algumas coisas aqui. Deus é um Deus triuno. Fala assim, Deus é um Deus triuno. Fala assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então veja, Deus é triuno e Ele também nos fez triuno. Então nós
somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Também somos em 3 partes, nos fez triuno. Mas eu queria falar algo específico aqui a respeito da alma. Porque veja, a alma, né, isso nós ensinamos lá no curso de maturidade. Já ensinou? Ainda não, né? Já ensinou, né? Então, acabou hoje, olha aí. Então está fresquinho aí. Então, na alma é onde tem o quê? Cadê os alunos aí do maturidade? Temos a mente, a vontade e as emoções. Então, na nossa alma tem a mente, a vontade e as emoções. E o que acontece? Na nossa mente, né, tá ali os nossos pensamentos. E muitas vezes esses pensamentos, eles vão ficar rodeando essa cabeça, né? E muitas vezes você vai ficar perdido por conta justamente desses pensamentos que a sua alma caída fica produzindo. Por quê? Veja que existe uma estrutura que quando você se converteu, você tinha uma estrutura do mundo. A forma de viver, a forma de se expressar, dentro do seu software, do seu hardware, está tudo ali inserido. Mas aí você se converteu. Você teve uma experiência com Deus. E essa estrutura do mundo, muitas vezes, ela entra em conflito através dos seus pensamentos com a estrutura do reino de Deus. Quantos estão compreendendo? Então, nós precisamos entender que no pensamento é onde tem a batalha. No pensamento, muitas vezes, o seu pensamento vai definir a sua vitória ou vai definir a sua frustração. É no pensamento que acontece isso. É justamente no pensamento. Porque muitas vezes você começa a pensar coisas que não tem nada a ver, você começa a dar vazão para aquela estrutura do homem caído, que durante anos você foi introjetado dentro de você, uma estrutura do mundo, e aí, muitas coisas, quando você se converte, se você não renovar sua mente e reinstalar, digamos assim, essa estrutura do reino, de tempos em tempos você vai naquela gavetinha tentando trazer esses pensamentos para os dias atuais. E todas as vezes que você pega essa estrutura do mundo, tentando trazer para cá, não dá certo. Porque já não dava certo antes, por que vai dar certo agora? E essa é uma estratégia do diabo, que ele pega essas questões, essa estrutura do passado, para armar uma armadilha para você. Então veja, a estrutura do reino dos céus, você precisa ter uma revelação. Você precisa compreender que existe uma forma de se viver dentro dessa estrutura do mundo, você age de uma maneira. Existe uma outra forma de você viver aqui no reino dos céus. É uma outra estrutura, é uma outra forma de pensamento. Então, vou dar um exemplo aqui. Vem 2 pessoas rápido aqui. Sobe uma de cada lado e já fica uma de cada lado. Então, veja. Aqui é a estrutura do homem caído. Bom, mas parece que ele está mais caído. Brincadeira, irmãos. Então veja. Olha só. Aqui é a estrutura do mundo. Então, no mundo, ele tem uma forma de pensar, ele tem uma forma de se expressar, de lidar com circunstâncias, porque aqui é o mundo. Mas aí ele vem aqui, ele tem uma experiência com Deus, ele se converte. Essa forma que ele vivia no mundo não cabe mais aqui. Para que isso aconteça, precisa ter o quê? Uma renovação da mente, uma revelação.
Então veja, a revelação, eu gosto, quando tem as conferências, às vezes alguns irmãos falam, nossa, que palavra será, muito gera expectativa na palavra que o pastor Aloysio vai trazer, porque ele sempre traz um alimento fresco, ele sempre traz algumas coisas que nós falamos assim, aonde estava aquilo na palavra de Deus, que eu nunca vi, são coisas extraordinárias da parte de Deus, mas veja, essa palavra, essa revelação, se não surtir uma renovação na sua mente, foi só conhecimento, porque a revelação é o seguinte, eu ando aqui de uma forma, eu me alimento da palavra de Deus, eu tenho revelação, e agora eu tenho uma outra forma de agir. Vou dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa no mundo, ela, sei lá, se sente rejeitada, não se sente amada, e aí quando você pega uma pessoa no mundo que ela não se sente amada, você vai ver que ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas, porque ela sempre acha que ela está sendo rejeitada, sempre, ela sempre vai achar, aí você vai ver que ela vai ter muita dificuldade de relacionamento com os pais, dificuldade de se relacionar com outros, né, com dificuldade de se relacionar com outra pessoa, seja do mesmo sexo ou não, vai ter dificuldade de relacionamento, porque ela não se sente amada, e aí qualquer coisa que faz, fala, vai ter um problema, está entendendo? Então veja, mas quando a pessoa, vou dar um exemplo aqui, nunca aconteceu aqui na igreja, só um exemplo, como diz o pastor Silvio Galli, o Silvio Lacerda, só aconteceu lá em Ribeirão, mas vamos dar um exemplo, às vezes você pega uma pessoa que ela não se sente amada, e aí, ela chega na igreja, e aí, por algum motivo, ou o líder não cumprimenta ela, porque estava correndo, o pastor pediu para subir lá, para pegar um copo, que acabou lá na recepção, alguma coisa assim. E aí ele passou, não cumprimentou. O que essa pessoa se sente? O meu líder não me ama. Não sou amado nesta igreja. O dia que a esposa não cumprimenta, ele se sente o quê? Ou a esposa ou o esposo não cumprimenta, por algum outro motivo, ele já pensa o quê? Eu não sou amado. Está entendendo? E aí, se ele dá vazão na mente, aí o diabo ele começa a jogar o quê? Os pensamentos. Aí o diabo começa a lançar assim, você sabe por que não te cumprimentou? Porque não te ama. Olha lá, está conversando com outro, mas com você nem cumprimenta. Está conversando com outro, mas você não tem jeito, você não é amado. Então o que acontece? Se a pessoa vem com essa estrutura e tenta viver no reino de Deus com essa estrutura, não funciona. Por quê? Porque nós precisamos renovar a nossa mente. É que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos renovar a nossa mente, porque não dá para ver com a mesma estrutura, né, do mundo no reino de Deus, porque senão você se converte, mas aí os problemas vêm o mesmo. Agora, quando você se sente amado, você como você começa a ser desvendado. Fala, meu líder não saiu correndo. Fala, rapaz, você passou correndo por mim, volta aqui, que eu vou te cumprimentar, ué. Volta aqui. É diferente. Então tem pessoas que podem pensar assim, o pastor nunca me cumprimentou, nem deu atenção para mim. Mas tem alguns irmãos que acabam o culto, eles ficam aqui embaixo aqui. O Lucão é um. Ele sempre está aqui. Não tem nada para falar, mas ele quer só me dar um abraço. Porque se sente amado. Dá para compreender isso? Estou dando só um exemplo aqui. Então tem coisas, quando as pessoas são mais resolvidas, ela não vai ficar questionando porque passou direto, o líder me ama, não me ama, ele me... Não. Ele vai lá, o líder... Aqui é assim. O fulano não me ligou. Eu acho que ele não me ama. Mas ele renova a mente. Quando ele chega aqui e fala, nossa, ele não ligou para mim, eu estou com tanta saudade, eu vou ligar para ele agora. Dá para compreender? Aqui ele fica frustrado, porque o pensamento
O diabo fica lançando pensamento, que a Bíblia chama de dardos inflamados, fica lançando aqui os dardos inflamados, e aí o que acontece? A resposta dele determina se esse dardo fez efeito ou não. Então, se ele fala, ó, fulano te ama, ele nem liga para você. Se ele desanimar, o diabo fala, peguei um ponto. É uma trinca, é uma brecha, é uma porta aberta por onde o diabo entra. Essa trinca, por menor que seja, é o suficiente para entrar e aumentar o volume de pensamentos. E esses pensamentos começam a ser acelerados, aí você acha que eu não amo, outro não ama, e outro não ama, e assim por diante. E aí você começa, daqui a pouco você está fazendo a mesma pergunta, eu faço tudo certinho, por que eu estou passando por tanta enfermidade na minha família? Por que eu não prospero? Por que eu não caso? Os casados estão pensando, por que eu casei? É assim. É assim. Aí o solteiro fala assim, rapaz, eu estou doido para casar. O casado fala, não casa não, você não sabe como é boa a vida de solteiro. O cara quando fala assim, já está dando vazão também. Quantos estão compreendendo? Então veja, obrigado irmãos. Então existe uma estrutura aqui que você precisa renovar sua mente. Por quê? Senão você fica aqui patinando. É o mesmo ciclo, é o mesmo filme de tempos em tempos. Entra ano, sai ano, é o mesmo filme. E aí você parece que tem aquele déjà vu. Você fala, parece que eu já vi essa cena antes. Entra ano, começa o ano, você é empolgado. Aí você faz sua lista lá de alvos, você fala, esse ano eu vou pagar todas as minhas dívidas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, mas aí chega no meio do ano e não aconteceu nada. E aí você olha e fala, nossa, mas nós já estamos em final de agosto, entrando em setembro, agora não tem mais jeito mesmo. Então veja, que tem questões que você precisa renovar sua mente e ter uma nova postura. Amém? Amém? Então veja, quando você tem essa revelação e você renova a sua mente, isso vai trazer um novo comportamento e uma nova atitude. Falar, pastor, você está falando isso, mas você não sabe as provações que eu tenho passado. Você não sabe as provações que eu tenho passado. Na minha área financeira, as provações do meu casamento, as provações do meu trabalho, ou as provações por um desemprego. Pastor, você não sabe as provações da carência que eu tenho. Você não sabe. É verdade, talvez eu não saiba de todas, mas Deus sabe de cada detalhe das suas provações. Ele sabe de cada detalhezinho da sua angústia, das suas provações. Ele sabe. Fala, pastor, se ele sabe, por que ele não faz alguma coisa? Deixa eu te falar. Deus não traz as provações e as tentações. Quem traz isso é o diabo. Mas, fala, e Deus? Então quer dizer que Deus fica deixando? Não. Deus, ele traz a proteção para você, e vou te falar qual que é a proteção de Deus, porque o diabo ele manda, muitas vezes, essas provações, essas tentações, essas ciladas, mas Deus, ele não deixa que o diabo te tente naquilo que você não consegue suportar. Então, às vezes, você vai conversar com alguém, e a pessoa, por não ter a sua mente renovada, qual que é o pensamento dela? Que só ela passa por aquilo, que o problema dela é maior do que de todos, que não tem como ela vencer, que o destino dela agora é esse. Então você pega alguém que está lá jogado no mundo das drogas, ele pensa o quê? Eu não consigo sair disso. Isso é um pensamento errado. O cara é viciado em álcool, ele fala, não consigo largar o álcool, é um pensamento errado, porque é uma provação, mas porque ele acha que ele não consegue, ele não sai mesmo. Ele está dizendo o seguinte, o diabo
é isso mesmo, o diabo mandou essa provação e eu não consigo sair. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito das provações? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se você está passando por uma provação em alguma área da sua vida, você precisa se alimentar todos os dias com alimento fresco, para que essa palavra, para que esse alimento traga a verdade, você tenha a sua mente renovada e você possa vencer cada área da sua vida, cada tentação, cada cilada que o diabo ele arma para você. Se porventura você cair, deixa eu te falar, existe poder na sua vida para desfazer as obras do diabo. Nós, como igreja, fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Então, projeta para mim, Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, eu falo assim, aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deixa aí projetado. Então veja, está dizendo aqui, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Suportar com perseverança o quê? Aprovação. Então, todos nós, em algum momento, em alguma área, ou às vezes até em mais áreas, falar, pastor, eu estou no combo, porque parece que pegou as financeiras, pegou a familiar, pegou com o chefe, eu estou no combo das provações. Mas o que o Senhor está dizendo aqui? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aleluia. Você precisa ser perseverante. Essa provação, você não vai viver a sua vida inteira. Você precisa ter essa ciência, discernir como é que funciona. O próprio Senhor está falando, no mundo, ele fala que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, quando está dizendo aqui para você, suportar com perseverança a provação, porque depois de ter sido o quê? Aprovado. Sabe, no meio dessa provação, o Senhor está cheio de expectativa a seu respeito para que você seja aprovado. Eu fico vendo às vezes o diabo tentando te paralisar, tentando atacar em você em várias áreas, e ele fala, eu estou conseguindo, mas aqueles que perseveram, o Senhor está só ali. Aleluia, o meu filho amado vai ser aprovado. Aleluia, e receberá a coroa da vida. Aleluia. Sabe, queridos, existe, essa é a promessa. Amém? Vamos ler o próximo. Tiago 13, 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então veja, o que está falando aqui o texto? Deus não tenta ninguém. Quem manda essas provações é o diabo. É o diabo que manda. Mas tem irmão que está glorificando a Deus pelas tentações, pelas provações. Mas quando você entende a palavra de Deus, é o diabo que manda. Mas aí você se fortalece na força do poder de Deus, persevera, e aí é aprovado. Que coisa maravilhosa, extraordinária. Então, o Senhor já te deu tudo aquilo para que você precisa para vencer cada provação que o diabo manda. Porque Deus não manda tentação. Deus não manda provação. Aqui está dizendo aqui, ó. Ele mesmo a ninguém tenta. Então nunca diga, ai, Deus está me dando uma tentação. Não está. Vamos ler o próximo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, quando esta o atrai e seduz. Então ele está dizendo o seguinte, está dizendo que muitos são atraídos por essas tentações através da
cobiça. Cobiça. Agora eu te pergunto, essa cobiça é a cobiça de Deus ou é a sua? É a sua. É o que o texto está dizendo. Então muitos caem na sua própria cobiça. Na sua própria cobiça. Já viu pessoas que elas querem ficar multimilionária, mas assim elas não gostam de trabalhar muito. Porque o diabo colocou uma mentira que ela vai ficar multimilionária nas loterias da vida. Tem pessoas que estão caindo em ganhar dinheiro fácil, jogando nesses joguinhos de celular, aí, de tigrinhos e afins. O que é isso? É um pensamento do mundo. Quantos estão compreendendo? Então veja. Então o diabo, ele sempre vai trabalhar na cobiça do homem. O diabo, ele sempre vai lançar uma armadilha através do quê? Da cobiça. E aí quando você cobiça e você cai nessa armadilha, pronto. Aí você fica preso, às vezes, durante anos. Porque não renovou a mente. E aí, vai cavando cada vez mais, entra ano, sai ano, e o filme é o mesmo, o cenário é o mesmo. Quantos estão compreendendo? Agora veja, Deus permite você sofrer a tentação, não vai permitir você sofrer nenhuma tentação mais do que você consiga suportar. Vamos ler 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, fala assim, Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então está dizendo aqui, olha, Deus não vai te permitir nenhuma tentação da qual você não possa vencer. É isso que o texto está dizendo. Então aquilo que você mesmo enxerga, muitas vezes seu respeito, eu não consigo parar de usar droga, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de puxar o tapete dos irmãos, eu não consigo perdoar, eu não consigo, isso é uma mentira, num pensamento que o diabo lançou na sua mente. Eu não consigo prosperar. É uma mentira. Então, é uma questão de você ter revelação da palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, perseverar, falar assim, perseverar, para ser aprovado. Pastor, está muito simples, mas o evangelho da graça é simples. Não é aquilo que você tem que fazer. E quando você entende e discerne no mundo espiritual, você se posiciona e ponto. A vitória é certa. Não porque você é bom, não porque você é extraordinário, não porque você faz tudo certinho, é porque você entende que Jesus naquela cruz do Calvário já pagou o preço que você não precisa mais pagar. Ali a vitória já foi decretada, o diabo já é derrotado. Então é uma questão de revelação, de entendimento, compreensão. Vamos continuar lendo aqui. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então veja, você é mais do que vencedor em Cristo, não tem nada que está de tentação, de tribulação que você não possa suportar, ou seja, o Senhor já te deu força para suportar, Ele já te deu a vitória. Quantos dizem amém por isso? Então veja, a mente é o lugar de mudança, na mente é onde acontece o campo da batalha, é os pensamentos, é nos pensamentos que tudo acontece,
É nos pensamentos que você vai acabar se enxergando. E às vezes esses pensamentos mentirosos do diabo, se você dá vazão, você começa a acreditar que você não consegue, que você não é capaz, pronto. A palavra de Deus diz que tudo pode naquele que te fortalece, mas aí você olha para as mentiras e fala, acho que eu não estou tão fortalecido não, acho que não é para mim isso. Isso é mentira do diabo, porque é Deus que te fortalece. Fala assim, Deus que me fortalece. Então veja, a Bíblia diz que, só tomar água aqui. Está falhando a garganta aqui. Então veja, a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Nem, pelo contrário, a nossa guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então existe de fato uma guerra acontecendo. Existe uma guerra para que você desajuste o seu casamento. Existe uma guerra para que você não prospere. Existe uma guerra para que você não multiplique. Existe uma guerra para que você não forme discípulos. Existe uma guerra para você vir para o culto. Existe uma guerra para você ir para a célula. Existe uma guerra para que você brigue com seus filhos. Existe uma guerra para que seus filhos briguem com você. Existe uma guerra para que você seja paralisado. Existe uma guerra. E enquanto você não consegue discernir isso daí, você fica preso. Você fica preso. E Deus quer que você possa voar. Mas o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para te aprisionar. Ele monta uma cilada e você fica lá. E às vezes Deus já te deu uma palavra, já falou com você, e você não consegue avançar. Por quê? Por conta de um pensamento. Tempo atrás eu estava conversando com um grande empreendedor aí. E Deus começou a abençoar. Só que ele trabalhava ainda na vida como CLT. E aí muitas pessoas chegaram e falaram, você precisa sair do CLT, você precisa sair. Ele falou, não, mas não posso e tal. Mas você vai conversar com ele hoje e vai pensar o quê? Eu devia ter saído antes. Aconteceu isso comigo também. Aconteceu exatamente isso comigo. Um belo dia, irmãos, minha esposa é uma mulher de Deus. Obrigado pelo amém. Uma meia dúzia falou, amém, ela é mesmo, pastor. Você achou graça, é verdade, eu achei graça diante de Deus. Então, olha só que interessante. Um belo dia, minha esposa acorda, e ela falou, eu estava orando, e Deus falou comigo, que seu tempo lá na empresa acabou, você pedir as contas. Eu falei, meu Deus, como assim? E ela falou, para você pedir a conta, e a primeira coisa que veio na minha cabeça é assim, e quem paga a conta? Só vinha a conta. E aí o que acontece? Foi uma luta, irmãos, foi uma luta. E assim, eu já falei, várias vezes minha esposa fala, ela é uma profeta do Senhor. Mas na minha mente entrou numa guerra. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu já queria abrir empresa, eu já queria tudo, mas na minha mente, eu precisava ter um montante de dinheiro. E eu falei, olha, eu já tenho metade, mas como é que eu vou montar a empresa com metade daquilo que eu preciso? Não tem como. Irmão, mas é impressionante, quando Deus ele quer levar você a uma nova medida de fé, talvez ele usa aquilo que o diabo ele traz como provação, Deus ele vem e reverte o processo, porque ele aumenta a sua fé e te faz avançar para que não haja dúvida que foi você. E olha só que interessante, eu trabalhava na época como vendedor, ganhava muito bem para a época, muito bem. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, só as despesas, eu estou falando aqui em 2009 mais ou menos. Eu ganhava mais ou menos ali em torno de 15 mil reais.
Gastava 15. Deus queria renovar minha mente também, nesse sentido. E aí o que acontece? Aí minha esposa vem falar, pede as contas. Como é que você faz isso? Eu entrei em uma luta. Mas depois de um tempo, eu fiquei pensando, por que é que eu não tive fé para sair antes? Porque veja, Deus quando te dá uma palavra assim, é para confirmar algo que Ele já colocou no seu coração. Então, cuidado, você sempre precisa julgar o profeta. Julgar a profecia. Porque geralmente quando Deus vai falar com você, é algo que Deus já colocou no seu coração. Quantos estão compreendendo? Eu já queria sair. Eu só não tinha fé para sair. Mas eu tinha metade do dinheiro. E aí, olha só que interessante. Eu trabalhava, 95% dos meus clientes eram laboratório. E aí, em setembro de 2009, entrou uma lei que aquilo que eu vendia, os laboratórios não podiam mais consumir, que era, como era todo material prescrito, né, de medicamento, não podia mais. O que você acha que aconteceu com as minhas vendas da noite para o dia? Não é que foi diminuindo, estancou, parou. E aí toda aquela reserva que eu tinha para abrir a empresa, o que você acha que aconteceu? Foi sendo consumida nos próximos 7 meses. E depois que acabou essa reserva que eu tinha, de uns 7, 8 meses, o que você acha que aconteceu? Dívida. Pastor, você não era crente? Era. E aí, você sabe que quando você ganha bem, você tem aqueles cartão Platinum e não sei o quê. Me endividei. Quantos estão compreendendo? Estou abrindo meu coração aqui hoje, amém? Depois vai falar, estou na mesma unção do pastor miserável. Está explicado, porque meu cartão está estourado. Mas olha só que interessante. Aí um dia, a coisa foi indo, não tinha mais o que fazer. E os poucos clientes que eu tinha, o dono da empresa, assim, sendo uma aprovação na minha vida, então assim, para todo mundo ele passava um orçamento, tinha que vender por R$10, para mim ele falava, é 15. Eu falava, mas não, subiu o material, eu sabia que não tinha subido. Aí chegou uma hora que ficou inviável, e eu falei para a Paula, a hora que eu estava devendo tudo, eu falei, não tem mais o que fazer, vou ter que sair da empresa, vou ter que sair da empresa que eu estou para montar uma empresa, porque o preço que ele está praticando eu consigo vender. Se eu montar uma empresa, eu vou manter os poucos clientes que eu tenho, que sobraram e restaram. E assim foi. Não tinha uma chave de fenda, o que eu tinha era dívida. E um Peugeot abençoado. E a Berlingo, que eu guardo ela até hoje como marco. Está no nome de solteiro da minha esposa. E aí o que acontece? Irmãos, eu não sei como, não tem explicação, mas o que eu tinha? Eu tinha dívida e fé. E era o suficiente para experimentar o extraordinário de Deus. Era o suficiente, porque agora não tinha mais nada, eu só tinha Deus. É quando você está naquela provação, que você vai tentando sair da provação e não consegue, mas tem uma hora na provação que você chega no fundo, e aquilo que aparentemente é o final para você, eu quero dizer que é o começo para Deus, porque quando você chega no fundo do poço, só tem o alto, só tem a luz lá em cima, e é nessa hora que o Senhor entra, é nessa hora que você clama o sangue, é nessa hora que você começa a guerrear, é nessa hora que você começa a fazer uma oração que toca o céu. Porque se quer fazer uma oração que toca o céu, é o dia que falta o leite para o seu filho. Quer uma oração que toca o céu? É uma enfermidade. Quer uma oração que toca o céu? É uma crise terrível na sua vida. Que você fala, oh Deus faz. Me tira. Essa oração é poderosa. Agora, se você renovar sua mente
e você descobrir o poder dessa oração, você não precisa esperar chegar no fundo do poço para começar a guerrear, para clamar o sangue de Deus. Não precisa. Você começa a declarar, verbalizar, discernir essa guerra. Então veja, qual que é a estratégia do diabo? De tempos em tempos, quantos aqui já passou por uma guerra e venceu essa guerra? Deixa eu ver, levanta sua mão aí. Olha aí, aleluia, glória a Deus. Então veja, você que já passou por uma guerra e venceu, o pós-guerra é o quê? É tempo de paz, de prosperidade. Depois da guerra, tinha os despojos de guerra, você prospera. Depois de uma guerra, já viu casado? Depois de uma briga, depois que faz as pazes, é uma bênção, irmãos. Quantos são casados e estão compreendendo o que eu estou falando? Aleluia. Então você sabe, depois de uma briga tem um tempo de paz, é bênção. É bênção. Mas eu te pergunto, aonde é que o diabo, ele arma essa armadilha? É entre uma guerra e outra. Você precisa discernir isso. Você precisa discernir isso. Então é fato que depois de uma guerra, é tempo de paz. E aí você fala, puxa vida, agora eu estou prosperando, agora eu posso gastar mais, agora isso, aquilo, agora o casamento está uma bênção, tudo está uma bênção. Você está dando testemunho, está mil maravilhas. Só que às vezes o que acontece? Está tão maravilhas que você começa às vezes se afastar da presença de Deus. É quando menos você espera, você começa a dar margem para as mentiras e ciladas do diabo, e aí vem o quê? Uma outra guerra. Vem uma outra guerra. Então, casamento, de tempos em tempos, tem uma dificuldade. Às vezes, no financeiro, de tempos em tempos, tem uma dificuldade. Às vezes, na saúde, de tempos em tempos, tem uma dificuldade. Mas você precisa discernir isso. Você precisa perseverar no tempo de guerra. Amém? Aleluia. Eu acho que eu pulei um versículo aqui, mas enfim. Então, veja que muitas vezes, eu e você precisamos entender e discernir essas questões. Que de tempos em tempos o diabo ele vai o quê? Lembra que a batalha é na mente. E se a batalha é na mente, é nos seus pensamentos. Você começa a dar vazão para os seus pensamentos. E aí quando você vai ver aqueles pensamentos que é uma mentira do inferno, elas começam muitas vezes a se tornar verdade. Lembra que na estrutura do mundo, o rejeitado, ele se sente rejeitado. Mas agora ele tem uma experiência do Filho amado de Deus. Mas se ele não renovar sua mente, tendo uma identidade firmada de que ele é o Filho amado, na primeira vez que o líder passa correndo, não cumprimenta, ou que, pronto, ele fala, não me ama. Pronto. É o suficiente para o diabo achar uma trinca e entrar. Quantos estão compreendendo? Então veja. Então, qual que é existe um processo, então, entre uma guerra e outra. Você precisa discernir isso. Né? Então, veja, qual que é a armadilha que ele arma de uma guerra até a outra? Qual que é a armadilha? A armadilha é você não reconhecer esse processo. Quando você não reconhece esse processo, você vai caminhando e cai em outra armadilha, em outro pensamento equivocado. Quantos estão compreendendo? Essa é a armadilha entre uma e outra. Porque, veja, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Depois que ele perde essa guerra, porque ele já é derrotado, e aí você tem um tempo de desfrute, de paz, você acha que ele fica tranquilo? Não. Tem um mundo espiritual tentando te paralisar, tentando fazer com que você não avance, tentando fazer com que você tenha um pensamento de que você não é frutífero. Quando eu venho aqui para São Caetano, eu falo, aqui a igreja não multiplica, não frutifica. E durante muito tempo eu fiquei com esse pensamento, aqui é São Caetano, aqui é assim mesmo. Muitos aqui me ouviram falando isso, mas você não me ouve mais falando, porque eu renovei minha mente. O dia que eu renovei minha mente, começou a avançar, começou a crescer. Quantos estão compreendendo? Então, se você está na sua célula e fala, essa célula aqui não avança, também é os irmãozinhos que Deus enviou.
Mas se você tiver sua mente renovada, você vai ler a palavra de Deus e falar, nossa, você vai contar empolgado, pastor, minha célula está aparecendo na caverna de Adulão. Deus mandou lá os endividados, os amargurados de coração, mas essas são as sementes dos valentes que vão se tornar essa célula, e aqueles endividados, eles serão os próximos líderes, os próximos valentes. Começou a guerrear, começou a enxergar aquilo que o diabo tenta falar, olha, só tem os quebrados aí, só os esquisitos. Você olha em volta assim, você fala, nossa, mas só tem esquisito, só tem doido nessa célula. Pois é, mas Deus adora os improváveis. Deus adora pegar aqueles que não são nada e levantar como os valentes. Mas o que faz essa diferença? O que faz a pessoa mudar e ter a mente renovada de tal maneira? É a mentalidade. Porque imagina Davi lá na caverna de Adulão chorando e se lamentando. Deus, olha esses miseráveis aí, ó. Mandou só os quebrados. Não tem um couro para cair em cima, um gato para puxar pelo rabo. Não tem nada. O que nós vamos fazer aqui? Ainda Saul está me perseguindo, querendo me matar, murmurando. Não, o que ele fez? O que ele tinha de diferente? Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele sabia que ele era ungido de Deus. E o que ele fez? Ele multiplicou essa ousadia daquele homem que matava o leão, matava o urso, matou Golias. Ele multiplicou nos endividados, nos amargurados, e levantou um exército dos valentes de Deus. Os valentes de Davi. Por conta de uma mentalidade. Não deixou que os pensamentos, os dardos inflamados influenciassem a sua alma, muito pelo contrário. Ele deixou que o coração de Deus governasse, e nenhuma mentira entrasse. Aleluia. Então veja, quando você reconhece isso, fala, pastor, mas é difícil demais, como que eu vou vencer isso? Não tenho forças para isso. Já ouvi muitos daí, pastor, estou tão desanimado, não tem o que ser feito. Será que não tem? Projeta para mim Efésios 6,10. Olha o que diz o texto lá em Efésios 6,10, vamos ler junto. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mas ele está falando aqui o texto, sede fortalecidos no seu poder. Não, isso é conversa de coaching. Conversa de coaching é você pode tudo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o quê? Sede fortalecidos no Senhor e na força de quem? Do seu braço? Não, na força do seu poder, no poder de Deus. Nós guerreamos no mundo espiritual na força do poder de Deus. Se você está tentando vencer as suas guerras na força do seu braço, deixa eu te falar, você anda muito frustrado, você anda muito decepcionado com você mesmo, porque você está tentando e não está conseguindo resolver. Você está se desgastando, está cansado, está esgotado, está angustiado, porque você está andando segundo a força dos seus braços. Mas se você quer guerrear as vitórias e quer ter vitória, precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, no poder de Deus. É no poder de Deus que nós ganhamos as guerras, não é na nossa força. Na nossa força é frustração, é insônia, é angústia, é desespero, é tentar resolver. Aí você fala, não, peraí, eu estou endividado, peraí, eu vou comprar agora. Você já comprou o curso 1, o curso 2, o curso 3, comprou tudo quanto é curso que apareceu, você clica. Você já está quebrado, já está endividado, mas você se endivida mais comprando o curso que você nem fez o curso. A ansiedade é tonta, você só comprou o curso. Mas aí você olhou um outro e falou, acho que esse é melhor, você vai comprando, você gastou R$2.000 no ano comprando o curso que você não fez nenhum, não aplicou nenhum. O que é isso? É a força do seu braço. Mas o texto diz o quê? É no Senhor e na força do seu poder. Do seu poder. Então veja, o que é isso? Pastor, como que é na força do poder? Nós precisamos ter um alimento diário. Projeto 11, versículo 11.
revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o que está dizendo? Permaneça firme nas ciladas. Por quê? De tempos em tempos vai ter uma cilada. E se você não tiver fortalecido na força do poder, você cai na cilada. De um pensamento, pastor, que cilada é essa? Eu vou estar andando e aqui de repente eu vou tropeçar e pum, e eu caio na cilada. É assim? Não é assim. Não é que você está andando de repente você cai, plum. Alguns falam, por que o pastor não pulou lá de cima? Sou um homem sábio, acredite. Foi o tempo, irmãos, que eu pulava, que eu tinha joelho para isso. E aí o que acontece? Não é assim que acontece, que você está andando de repente cai. Como que a cilada do diabo é no pensamento. Pensamento. Casamento. Depois da briga é só love. 7 semanas de amor. Os que deram risada entregaram a idade aqui. E aí o que acontece? Mas aí o que acontece? Se você dá vazão no pensamento, daqui a pouco você acha que o seu cônjuge não te ama de novo. Por mais que ele faça, por mais que ele expresse, você não vai se sentir amado pelo seu cônjuge. E aí você vai se afastar cada vez mais achando que isso é uma boa. Não é. Não é. Ou seja, uma cilada, uma mentira. Mas isso não é só no casamento. Isso acontece na questão de prosperidade, de finanças. Isso acontece em uma série de coisas. Você não tem coragem, você acha que você não é capaz. E é verdade, de fato você não é capaz. Mas no Senhor e na força do seu poder, aí você vence. Aí você conquista. Aí a vitória vem. Aí é fato. Amém? Vamos ler o 12. Porque a nossa luta não é contra... Exatamente. Não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja, a sua briga, às vezes você está guerreando da maneira errada. Está guerreando da maneira errada. Então você está com problema com seu filho. E aí você fala, eu vou agora apertar a rosca dele. Essa expressão é só em Pirituba. Eu vou ter uma conversa mais severa com ele. Não, às vezes alguém está ouvindo, viu? Aqui que é apertar a rosca, né? Enfim. Dá uma ajustada. Dá um trifásico aí, ó. Não adianta, continuou. Então veja. Mas aí, o que acontece? Você acha que talvez essa seja a menor maneira. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina os filhos, mas às vezes você é demais. Excede na sua carnalidade, na sua vontade. E não é assim. Então veja que quando você começa a compreender, você começa a orar mais, você começa a amar mais. Às vezes, seu filho foi áspero, o seu pai foi áspero, a sua mãe foi áspero, o seu chefe foi áspero, e você começa a guardar um rancor. Essa é a semente que o diabo pega para ficar alimentando. Contra as pessoas. E ele começa a jogar o quê? Setas, dardos inflamados. E você vai alimentando aquilo. Aquilo que talvez foi um motivo de grande prazer, alegria, por conta de um dardo inflamado, por conta de uma mentira, agora se tornou algo que não é mais prazeroso. E pior ainda, às vezes começou a guardar mágoa, angústia, ressentimento. Isso vai crescendo cada vez mais. Baixa um pouquinho. Cada vez mais. Então veja que não é assim que você vence as guerras. Não é assim.
Porque quando você está no meio da guerra, muitos têm a tendência de se tornarem o quê? Carnais. O que é ser carnal? É fazer a sua própria vontade. Fazer a sua própria vontade. E aí às vezes deixa eu dizer algo, a sua vontade não é boa. Mas a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Sabe qual que era o alimento de Jesus? Jesus disse o quê? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o bom alimento, que te fortalece, que te sustenta, que te dá sustância para você permanecer nas provações e ser aprovado. Que coisa tremenda. Quantos querem ser aprovados aqui? Aleluia. Verso 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, fala assim, vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é permanecer inabalável? É você fechar todas as portas dos dados inflamados. É aquela trinca, aquela rachadura, que parecia que não era nada, mas era o suficiente para que o diabo lançasse os seus dardos e fizesse efeito na sua vida, com um pensamento, com uma mentira. Mas ali fala, permanecer inabalável. Sabe o que é isso? É quando você fecha essas portas, é quando você fecha essas trincas, e aí não importa mais qual seja o dardo inflamado que ele tem de lançar, por conta dessa armadura, por conta desse escudo da fé, o escudo da fé, você vai resistir todo pensamento, toda estrutura que o diabo tenta usar daquele velho homem para te derrubar. É o escudo da fé que faz com que você avance. É o escudo da fé que faz com que você saia da paralisia, da mornidão e conquiste aquilo que o Senhor já conquistou para você lá na cruz do Calvário. A vitória já é certa, já foi decretada a seu favor. Já foi decretada a seu favor. Mas muitos ainda estão pensando, será que é? Será que tem alguma coisa para mim? Sabe, não sei se você sabe, mas infelizmente meu sogro partiu em meio à Covid. Ele morreu. Mas ele morreu e ele deixou algo para nós, que se chama herança. Deixou algo. Ele partiu, e aí o advogado falou, olha, tem uma herança que é de direito de vocês, nós vamos fazer a partilha, e tem um quinhão, que era da minha esposa. Eu te pergunto, essa herança era certa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós tomamos posse dela, sim ou não? Sim. Sabe, o pai da Paula faleceu, mas eu não sei se você sabe, Jesus morreu por você na cruz também, e ele deixou uma herança para você. Ah, pastor, minha conta está no negativo ainda. Sabe, ele deu uma herança muito maior do que recurso financeiro, porque ele te deu, ele se deu, e por ele, através dele, todas as coisas são para ele. E quando você disser nisso, que você consegue vencer a guerra, não é pela força do seu braço, mas é pelo Senhor e a sua força, aí você entra na guerra da forma correta, aí você consegue desviar das ciladas, aí você consegue sair, se porventura você está numa grande provação, e aí você tem uma nova postura diante delas. Pastor, como que eu saio disso, de tudo isso? Sabe,
o diabo ele sempre vai lançar um dado inflamado. Lembra daquela pergunta da irmã da live? O que está errado? Por que minha família vive enferma? Essa era a pergunta da minha irmã. Por que por mais que eu faça tudo certinho, por que vive enfermo? Talvez outros estão perguntando, eu faço tudo certinho, por que eu não prospero? Outros estão pensando o quê? Eu faço tudo certinho, por que eu não caso? Os que casaram, eu faço tudo certinho, por que meu casamento nem é mais casamento? Então veja, e aí muitos perguntam o quê? Tem alguma coisa de errado na minha vida? Essa é a cilada do diabo entre uma guerra e outra. Essa é a bazuca que o diabo lança em meio à guerra para te paralisar. Ele lança a bazuca, faz aquele buraco, você cai na cilada. Aí você pensa assim, tem alguma coisa de errado na minha vida. E aí, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você é crente, você tem Espírito Santo. Quando tem alguma coisa de errado na sua vida, você já sabe. Você já sabe. O próprio Espírito Santo já fala com você. Mas, às vezes, não é por algo que você tenha feito. Que às vezes você peca deliberadamente. Você sabe, o Espírito Santo me incomodou, mas mesmo assim você vai lá e faz. Isso não precisa alguém falar, você já sabe. Mas às vezes, e essa é a cilada, às vezes o que acontece? Você nem sabe por que está passando por essa provação. Você nem sabe. É o caso dessa irmã. Eu vou para a igreja, eu me alimento todos os dias, eu lidero célula, eu dizimo, eu faço tudo. E por que eu estou passando por isso? Sabe? Ela não consegue enxergar o quê? Que a questão é o diabo resistindo ela. É o diabo resistindo. É o diabo resistindo para que você não prospere, para que você não case, para que você não deslanche na sua empresa. Se é que você é empreendedor. É o diabo resistindo o seu casamento. Já foi muito bom, mas hoje em dia é aquele trabalho que você gostava tanto do ambiente de trabalho, mas agora é uma insatisfação tremenda. Você fala, mas o que está de errado? O que está de errado? Me dava tanto prazer esse ambiente, eu me relacionava tão bem com as pessoas, mas agora não tenho mais. É o diabo te resistindo. Ou querendo, mas qual que é a boa notícia? Quando isso acontece, Deus, e você persevera, Deus ele pega isso e inverte o processo, e você é aprovado. Então veja que entre uma guerra e outra, né, se você não fez algo deliberado, e você nem sabe o que está acontecendo nessas coisas, aí é o diabo te resistindo. Mas qual que é a boa notícia? A boa notícia está lá em Mateus 16, 18. Vamos ler, Mateus 16, 18. Essa é a boa notícia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é igreja. Você é igreja. Então a sua briga, deixa eu te falar, a sua briga não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é com o banco, a sua briga não é com nada disso. A sua briga é no mundo espiritual, é o diabo te resistindo. Mas você como igreja diz o quê? Que as portas do inferno não vai resistir à igreja. Quando você se posiciona como igreja, e você renova a sua mente, você tem a revelação, e fala, eu não aceito mais isso na minha vida. Se tem uma área na sua vida que entra ano e sai ano, e você não avança, você não rompe, é o diabo te resistindo. Se você não rompe, você nem sabe por quê. É porque você não está enxergando que é o diabo, é o mundo espiritual te resistindo.
Mas aí você renova a sua mente, fala, eu sou igreja, eu vou me posicionar. E se as portas do inferno não vão resistir à igreja, eu decido guerrear, avançar como igreja. E as portas do inferno não vão resistir, eu vou lá e vou pegar tudo que é meu, que o diabo tem tentado roubar. Se é que já não roubou, vai lá e pega de volta. É assim. Ai pastor, mas eu estou meio desanimado. O senhor falou que é no Senhor e na força do seu poder que eu me fortaleço. Pois é. Comece a adorar o Senhor, acorda de manhã. Não fica ouvindo coisas que vão roubar ou vão introjetar coisas na sua mente, daquela estrutura do velho homem. Então tem pessoas que elas se convertem, elas gostavam muito de pagode, de sertanejo. Mas você já ouviu o que fala naquelas letras? Já viu? Aí você não está bem no seu casamento, mas aí também. Qual que é o seu alimento? É sofrência. É de separação, de destruição, de cachaceiro, de baladeiro, de prostituto. Esse é o seu alimento. Aí você quer renovar sua mente com o quê? Ah, minha vida não muda, pastor. Pois é, você está comendo o quê? O que você está comendo? Quer guerrear? Quer vencer as guerras? Quer que as portas do inferno não prevaleçam contra você, que é a igreja? Comece a fluir no Espírito de Deus. Acorda, coloca um louvor, começa a declarar, pastor, eu não estou vendo nada. Você não precisa ver não, você só precisa crer e determinar. Essa é a guerra. Começa a colocar um louvor, começa a adorar. Ah, minha célula não multiplica, começa a declarar, ah, mas os miseráveis da minha célula não querem fazer nada. Mas se você está fazendo também, ah, mas ninguém faz, vou fazer sozinho. Faça. Davi falou, ninguém está fazendo nada, não vou fazer nada, não. Ele trazia um alimento fresco todos os dias, para que a mente daquele povo fosse renovada. Então veja, renove a sua mente nesses dias. Não aceite a derrota. Não aceite a mornidão. Como é que está o casamento? Está ruim, mas está bom. Ah, vai te lascar. Se posiciona. O diabo está te resistindo, você fala, tudo bem. Você tem uma palavra de prosperidade na sua vida, mas aí você não prospera, você está se endividando mais, fala, tudo bem, é o governo, é o mercado, por favor, são os dias de você se posicionar. Tem uma guerra para que isso não aconteça, mas permaneça para que seja aprovado, e receber tudo aquilo que é seu. Não ande na mornidão. Então flua, se encha do Espírito, perdoe quem você precisa perdoar, ame, sem esperar nada em troca, seja generoso, ore, declare, proclame a vida de Deus. Ah, mas não consigo vencer alguns vícios. Mentira! Mentiroso! Começar a falar isso assim, pular, falar, você é um mentiroso. É mentira! Esse é o dardo inflamado que o diabo colocou na sua mente. Mas a boa notícia é que o Senhor já te deu tudo para que você possa suportar essa tentação, essa tribulação. Já tem, mas não é na força do seu braço, é na força do Senhor e do seu poder. Então nós vamos agora adorar o Senhor, porque a forma de nós guerrearmos isso é adorando, amém? Então nós vamos cantar um louvor, e depois, você vai guerrear, declarando aquela área da sua vida, ou talvez seja o combo,
Talvez você está no meio de uma grande guerra e seja um combo. É você que vai orar. Você sabe por quê? Sabe por que muitos não têm rompido? Sabe por quê? Porque você não tem se posicionado. Fala, estou tão fraco, tão abatido. Eu vou na igreja hoje para ver se na hora da oração os irmãos oram. 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Eu vou lá. Vou chegar no finalzinho do louvor para pegar a oração para os irmãos impor a mão em mim para ver se acontece alguma coisa. Deixa eu te falar. Você come uma vez só por semana? Alguns aqui eu estou vendo que comem até mais de 3 vezes por dia. Para 2 almoços, 2 jantas. E você que pensa, você também, né, pastor? Mas deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se posicionar. E parar de perder essas guerras. Parar de ficar com um pensamento equivocado na sua mente. E declarar as boas novas, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora tem coisas que não tem nada a ver, nem com o diabo, e nem com o pecado, tem a ver com o seu estilo de vida mesmo, que está errado. Você ainda está no pensamento do velho homem aqui. Já viu pessoas que tem palavra que vai prosperar, mas aí ela é mandada embora. Ela é mandada embora e ela não quer trabalhar. Pastor, por que ele não quer trabalhar? Porque agora ela vai viver do auxílio, seguro-desemprego. Aí Deus abre uma porta e ela fala, não, se não fizer acordo para eu trabalhar sem registro, durante esses meses aqui eu não vou. Aí depois você quer colocar a conta nas costas do diabo. Eu estou até com dó do diabo daí. Aí é uma estrutura de mente sua, caída, que não quer trabalhar, porque você decidiu não trabalhar. O Senhor às vezes te abriu uma porta, lá era a porta onde você ia avançar, ia conquistar, ia prosperar, mas você fala, eu seguro-desemprego, eu quero viver desse auxílio aqui. Então não reclame. Não reclame, se posicione, Deus tem mais para você. Quem pensa dessa forma, é porque está dependendo, querendo com a mentalidade de depender do governo. Você está equivocado, renove a sua mente, dependa de Deus, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor. Mas na força do meu braço diz para eu fazer isso. Então, não tem o que ser feito, a não ser orar para que você renove sua mente. Isso é um pensamento. Deixa para lá. Ano eleitoral, não vou entrar nessa história. Mas veja, tem uma guerra. Talvez você esteja no meio dela. E você precisa declarar. Precisa se posicionar, porque as portas do inferno não prevalecerão. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma vez esse louvor. Declare essas verdades. Com o Senhor você é vencedor. Aleluia. Viva pelo que você crê. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, eu queria que você agora
Pastor, é para alguém orar comigo? Não. Tem guerras que é você e o Senhor. E é você que vai abrir a sua boca agora. E você vai mandar o diabo soltar. Você vai falar: diabo, solta as minhas finanças, é mais do que seja um derrotado. Solta o meu casamento. Eu vou viver um casamento que vale a pena ser chamado de casamento. Solta a prosperidade da minha empresa. Solta a minha prosperidade. Eu sou mais do que vencedor. Você vai começar agora. Eu queria ouvir a sua voz. Você sabe qual é a sua guerra, ou as guerras que você está. Talvez seja de relacionamento. Fale com o Senhor. Resista ao diabo. Fala: diabo, eu te resisto agora. Na força do Senhor e do seu poder eu te paraliso. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que eu sou mais do que vencedor. Eu declaro que eu vou conquistar toda a herança de Deus para cada área da minha vida, para cada quadrante. Comece a declarar, comece a verbalizar, comece a se apropriar. Ele morreu e te deixou uma herança para que você seja próspero em cada área da sua vida. Não aceite menos do que a vida de Deus, a unção do Senhor. Declare. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que como igreja nós vamos avançar, multiplicar, vamos saquear o inferno. As vidas vão se converter, serão batizadas, terão experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu declaro, Senhor, que nesse tempo o Senhor vai levantar novos líderes, novos anfitriões. Eu declaro, Senhor, eu declaro que o Senhor vai fazer coisas novas. Eu declaro que as nossas células serão cheias da tua unção, da tua presença. E essa presença vai ser como um imã a atrair as vidas. E essas vidas vão ter uma experiência com o Senhor Jesus. Se prostrarão diante do Senhor Jesus. E a tua igreja vai avançar, vai conquistar. São Caetano é do Senhor Jesus. O estado de São Paulo é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. E os confins da terra são do Senhor Jesus. Levanta, Senhor, jovens apaixonados. Nós paralisamos agora toda ação do inferno. Diabo, nós resistimos. Declaramos que os nossos jovens vão avançar. Serão colunas na tua casa, colunas para a próxima geração que está por vir. Levanta jovens sedentos, jovens apaixonados, jovens que são destinados a viver um avivamento, Senhor, nessa nação. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, prosperidade sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada empresa. Haverá prosperidade. Avançaremos, avançaremos, avançaremos em nome do Senhor Jesus. Pai, envia, Senhor, os recursos do norte, do sul, do leste e do oeste. Nós declaramos a prosperidade, nós declaramos a saúde, 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 porque o Senhor levou todas as enfermidades naquela cruz do Calvário. E nós aplicamos o sangue do Cordeiro sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, ó Pai, para que nós possamos experimentar um tempo de crescimento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia.
persevere. Irás prover de novo. Creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Creio em ti. Aleluia, aleluia. Vamos fazer uma oração em concordância. Aleluia. Fale assim comigo, repita assim: Senhor Jesus, eu declaro que eu vou vencer cada guerra no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória sobre a minha casa, sobre a minha vida, meu casamento, minhas finanças, minha saúde. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu declaro um tempo novo de multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Em cada área da minha vida haverá multiplicação, prosperidade, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tomo posse dessa herança, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Agradeça o Senhor Jesus. Comece, agradeça, fala obrigado Jesus, porque a vitória é certa. Eu não estou vendo, mas eu não preciso ver, eu preciso declarar, eu preciso crer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Quarta-feira nós vamos estar orando de novo. Nós estamos em meio de guerra, e eu estou com apetite de guerrear, irmãos. Nós vamos entrar no jejum de 21 dias, nós vamos guerrear dia após dia. E como filho amado de Deus, sabendo quem é o nosso Pai, não aceite derrota, mas seja fortalecido nesses dias no Senhor e na força do seu poder. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Desculpe o horário, eu avancei um pouco hoje, os visitantes me perdoem, mas nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados, aleluia.